Bom dia a todos os presentes e sejam bem-vindos ao Painel da Manhã do primeiro Seminário de Direito Internacional Crítico. Com os convidados, a professora Fernanda Bregatti e o professor Temel, sob a mediação do professor Cícero Krupp da Luz. Assim, o primeiro painel da manhã visa analisar a situação de vulnerabilidade dos povos do terceiro mundo e como o direito internacional e o direito à ação dos direitos humanos têm agido nesse sentido. The first panel in the morning aims to analyze the situation of vulnerability of third world peoples and how international law and international human rights have acted in this regard. Para tanto, a professora Fernanda Bregatti, pesquisadora do CNPq, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002, mestrado em Direito pela Universidade do Vale do Rio Sinos, doutorado em Direito pela Universidade do Vale do Rio Sinos e pós-doutorado em Direito pelo Birkbeck College of the University of London, professora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos desde 2010, professora visitante Fulbright na Cardoso Law School, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos e atua nas seguintes áreas: direitos humanos, direitos indígenas, pós-colonialismo e decolonialidade. A professora será acompanhada pelo professor Temel, who is a teaching associate at the University of Nottingham since February 2021. Prior to this position, he held a lectureship at Griffith College, Dublin, from 2017 to 2021. And he worked as a fellow and research assistant to the Irish Centre for Human Rights in Galway, Ireland. His doctoral research focused on engagement of Sri Lanka with the United Nations human rights machinery. Before his occupation at the Irish Centre for Human Rights, he studied law at the Universities of Bonn and Marburg, Germany. Subsequently, he had worked at different research institutions, universities, politicians, and policymakers in Düsseldorf and Berlin, Germany. Finally, he worked as a junior lawyer for the Tenants Association in Bonn, Germany. He has written on numerous issues regarding international law, with a primary focus on investigations of international legal issues to the third world approaches to international law laws. Esse painel será mediado pelo professor Cícero Krupp da Luz, que é doutor em Relações Internacionais pela USP, com bolsa FAPESP e período de estudos na Sciences Po Paris, mestre em Direito Público, com bolsa CNPq e bacharel em Direito pela Unicinos. É professor integrante ao projeto de pesquisa da FICAP São Paulo, financiado pela Cátedra Jean Monnet, intitulado European External Policies for Human Rights and Democracy, Vulnerable Groups Empowerment Through a New Business Culture. Professor dos cursos de pós-graduação Lato Sensu e do mestrado em Constitucionalismo e Democracia da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Gestor de núcleo de pesquisa da FDSN e professor em Relações Internacionais da FICAP São Paulo. É também pesquisador na área de teoria crítica do direito. Antes de passar a palavra ao professor Cícero, lembramos que ao final da apresentação será aberto espaço para perguntas e comentários de todos os participantes. Vocês poderão utilizar o chat do YouTube para enviar as perguntas para os palestrantes da mesa e, ao final, algumas serão selecionadas para serem lidas e respondidas. Esperamos que tenham um excelente evento. Agora, cedemos a palavra ao professor Cícero para dar andamento aos trabalhos. Professor Cícero, a palavra é sua. Good morning to all, and especially to the students that are here with us this morning, and also the professors that are here for a great morning of understanding and great morning of post-colonial studies. Usually I tell my students of international law that actually we're a very shorter version of law itself. We have been studying and we've been like an institution for over 200, 300 years, maybe, well, 400 years. And law itself, it's such bigger kind of institutional in all our societies for over 4,000 years. And that could lead us to other understanding and perspective of law and international law. Post-colonial studies have been an issue for many years. And as we can see, Professor Fernanda Bregatti here of
is one of the first Brazilian scholars that have been studying this in Brazil, and she is not actually in international law, but she dialogues with all areas of Brazilian law and law itself. And Professor Tamio Ventan Ananantangam Vyayangan, is it good? Almost there. Yeah. And he is also a great scholar of University of Nottingham that's going to bring us an important view of law and the dialogues we can do with international law, especially in the Asia and other areas. So it's a great morning of studies. And I feel like we're going to end this very problematic year with some good hopes for the next year, 2022. So, Fernanda Bragato, now the floor is yours. Thank you very much. Muito obrigada, Cícero, pela gentil apresentação. Gostaria de, primeiramente, né, te cumprimentar, dizer que faz tempo que a gente não se vê, né, assim como quase todo mundo nessa pandemia, mas, enfim, também, mesmo antes da pandemia, mas é sempre um prazer estar contigo, né, a gente foi contemporâneo na Unicinos e a gente sabe, né, de todo o florescimento das discussões, dos assuntos que a gente tratava lá, e é sempre bom nos reencontrarmos nesses momentos. Gostaria também de cumprimentar, né, os estudantes, as estudantes que nos assistem aqui. Also to say to Professor Tamio, that's a great pleasure to be here with you and meet you here. Hope we have an opportunity to meet in person soon. Então, bom, a organização, né, do seminário, então, me pediu, né, para que eu falasse um pouco sobre a proteção internacional, né, dos direitos humanos dos povos indígenas. Né? Então, esse tema da proteção internacional dos direitos humanos dos povos indígenas é um tema que chegou a mim por meio, né, dos estudos pós-coloniais e descoloniais do direito, e sobretudo dos direitos humanos. Então, quase que invariavelmente, você trabalhando com esse tema, e trabalhando nesse tema, com esse tema num país como o Brasil, você vai em algum momento, né, se deparar com a necessidade de estudar mais aprofundadamente a questão dos povos indígenas, que no direito, né, como um todo, é uma questão, envolve, né, diversas questões ainda bastante invisibilizadas, né. Esse semestre, eu pude ofertar, né, pela primeira vez no curso de graduação da Unicinos, uma cadeira optativa, né, na grade curricular do curso de Direito, chamado Direito dos Povos Indígenas, né. Então, provavelmente foi uma das primeiras cadeiras no currículo, né, mesmo optativa, mas no currículo de um curso de Direito no Brasil, uma vez que é muito escasso, né, o estudo sobre a regulação das questões indígenas no Brasil, desde a perspectiva do Estado, claro. Então, o direito indigenista, né, não o direito indígena, o direito que os povos indígenas, que as diferentes comunidades indígenas praticam internamente nas suas comunidades, mas aquele direito produzido pelo Estado para regular as relações entre os povos indígenas, entre o Estado e os povos indígenas, e também, né, aquele direito produzido pela comunidade internacional, produzido pelo direito internacional. Então, a gente ainda padece, né, de uma escassez muito grande de estudos a respeito do direito dos povos indígenas no Brasil, e isso foi também um dos motivos pelos quais eu passei a me interessar por esse tema, passei a desenvolver projetos de pesquisa financiados pelo CNPq, pela FAPERGS, né, a nossa agência de fomento de pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, com foco, primeiramente, né, nas questões de conflitos envolvendo
demarcação de terras indígenas no Brasil, mas também envolvendo outras formas de conflitos advindos, sobretudo, né, do interesse econômico sobre as terras e os bens dos povos indígenas. Então, mais ou menos e como esses conflitos, eles configuram contextos de risco para crimes de atrocidade contra os povos indígenas, como, por exemplo, genocídio e crimes contra a humanidade, como é algo bastante forte, né, no Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, em relação aos Guaranis e Kaiowás. Então, eu preparei uma apresentação em que, ao mesmo tempo que eu vou fazer algumas considerações críticas, eu também vou trazer algumas informações, né, fazer uma apresentação mais informativa nesse sentido, sobre o que existe, né, no direito internacional, visando a proteção dos povos indígenas, tá? Então, vamos começar por uma definição, né, de quem são os povos indígenas, para, a partir daí, então, a gente entrar mais especificamente nos mecanismos existentes. Muito bem. Então, não existe uma definição universalmente aceita, né, de povos indígenas, mas o que nós temos, alguns parâmetros existentes para a definição de povos indígenas, resulta justamente de uma maior, da participação e da conquista de espaços dos povos indígenas no âmbito das Nações Unidas. Então, essa definição de Martins Cobo, que foi o relator especial da Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e Proteção de Minorias, ela foi uma definição, né, proposta por ele no famoso estudo que ele realizou sobre o problema da discriminação contra as populações indígenas durante os anos de 1972 a 1983, né? Então, que é justamente quando os povos indígenas começam, né, a ocupar espaços nas Nações Unidas, que depois resultaram, então, né, como a gente vai ver em seguida, em diversos espaços, né, que, diferentemente de outras minorias, os povos indígenas conquistaram dentro da ONU. Então, o Martins Cobo vai dizer o seguinte: as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, tendo uma continuidade histórica com as sociedades anteriores à invasão e pré-coloniais que se desenvolveram em seus territórios, consideram-se distintos de outros setores das sociedades que agora prevalecem nesses territórios ou em parte deles. Constituem setores não dominantes da sociedade e têm a determinação de preservar, desenvolver e transmitir a futuras gerações seus territórios ancestrais e sua identidade étnica como base de sua existência continuada como povo, de acordo com seus próprios padrões culturais, instituições sociais e sistema legal. E a definição de pessoa indígena é a seguinte: aquele que pertence a essas populações indígenas através da autoidentificação como indígena, portanto, a partir da sua consciência de pertença àquele grupo, né, e que é reconhecido e aceito por essas populações como um de seus membros. Portanto, há um segundo elemento, né, de heteroidentificação, que é a aceitação pelo grupo. Então, em relação à definição, né, um conceito, né, de comunidades ou povos indígenas, existem alguns elementos, né, que se destacam, a começar, então, por essa continuidade histórica com sociedades pré-invasão ou pré-colonial, né, que se desenvolveram nos territórios em que hoje os povos indígenas habitam, né, que se transformaram em estados-nação independentes, né. A distinção, a diferença, quer dizer, eles se diferenciam do restante da sociedade, né, da sociedade dominante, tem uma posição de não dominância, né, geralmente são grupos que, além de não dominantes, são também grupos vulnerabilizados e grupos marginalizados, como é o caso do Brasil, e tem, né, uma determinação de preservar, desenvolver e transmitir às futuras gerações os seus territórios ancestrais e sua identidade, né, de acordo com os seus próprios padrões culturais, instituições sociais e ordenamento jurídico.
Além disso, o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Povos Indígenas, que eu vou falar depois para vocês, enfatiza ainda, né, que os povos indígenas, eles demonstram uma forte ligação com os territórios e os recursos naturais circundantes, e têm sistemas sociais, econômicos ou políticos distintos, incluindo língua, mas não necessariamente, né, cultura e crenças distintas. Então, assim, em termos de Brasil, né, nós temos hoje mais ou menos 305 diferentes povos indígenas e mais de 270 diferentes línguas ainda faladas, tá? E em termos de pessoas indígenas, mais ou menos, estima-se que esteja em torno de 1 milhão de pessoas, sendo que o último censo do IBGE, que é de 2010, mapeou 817 mil indivíduos, né? A Convenção 169 da OIT, né, que é um tratado internacional, o primeiro tratado internacional com uma perspectiva não assimilacionista, já com uma perspectiva de acordo com as aspirações dos povos indígenas, ela também vai trazer critérios, né, para a definição de povos indígenas, dizendo, então, que povos indígenas são aqueles povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que viviam no país ou região geográfica na qual o país estava inserido no momento da sua conquista ou colonização ou do estabelecimento de suas fronteiras atuais e que, independentemente da sua condição jurídica, mantém algumas de suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais ou todas elas. E que a autoidentificação como indígena ou tribal, porque povos tribais também são sujeitos de direitos da Convenção 69, deverá ser considerado um critério fundamental para a definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente convenção. Então, é importante, antes da gente começar a falar sobre povos indígenas, sobretudo para uma audiência que talvez não seja tão familiarizada com esse tema, nós especificarmos, né, pelo menos alguns critérios que definem quem são os povos indígenas, né, em relação às sociedades dominantes, né. E é interessante trazermos um conceito, né, de povos indígenas e o conceito de pessoa indígena, porque todo o desenvolvimento, né, da proteção internacional dos direitos dos povos indígenas, ela se dá numa perspectiva de proteção de direitos coletivos, direitos dessas comunidades, né, dos povos indígenas. Uma vez que as pessoas, claro que existem também, dentro desse marco protetivo, alguns direitos previstos especificamente para pessoas indígenas, mas, em geral, as pessoas indígenas, elas são titulares de todos os direitos humanos que qualquer outra pessoa não indígena também seja titular. Então, o que nós temos em termos de proteção internacional de direitos humanos é o seguinte: para pessoas indígenas, vale toda a normativa geral, assim como vale para qualquer pessoa não indígena. Mas, para povos indígenas, existe uma normativa específica, né, que prevê, então, uma série de direitos coletivos, direitos que são exercidos coletivamente, não por indivíduos indígenas, mas pelo povo como um todo, né? E que contam, além disso, com um aparato institucional próprio, especial, dentro das Nações Unidas, e de alguma forma também dentro da OEA, que outras minorias não possuem, tá? Então, só para a gente aprofundar mais um pouquinho aqui, a questão da pessoa indígena, né, para não ficar, não ficar dúvidas em relação a isso, claro que dúvidas vão ficar, mas depois a gente pode até discutir. Então, eu costumo conversar com os meus alunos, aqui a gente não vai ter essa interação agora, mas eu apresento, né, essas duas fotos e pergunto, né, das duas pessoas, né, dos dois homens na foto, é uma pessoa indígena, né? E aí, muitas vezes, os alunos intuitivamente respondem, né, que é o primeiro, então, que está pintado, que está usando o cocar, que tem um fenótipo, né, pelo menos do indígena brasileiro, e usa, então, adornos, né, que identificam ele como uma pessoa indígena. E aí eu digo para eles que ambos são indígenas, né, o segundo também é um indígena, e porque existem critérios para a definição das pessoas indígenas que não é o fenótipo, tá? Então,
Os requisitos para a identificação da pessoa indígena são, como eu disse, a autoidentificação e a heteroidentificação, né? A autoidentificação consistente, né, na consciência de sua identidade indígena, em sentido de pertença a um povo indígena, então a pessoa se declara, a pessoa se identifica como indígena, e o reconhecimento pelo grupo étnico da pertença do indivíduo declarado como membro do grupo. Portanto, fenótipo de índio, né, isso não existe, não é um critério, quer dizer, pode até existir, mas não existe a figura do indígena fundamental, né, então precisa ter um fenótipo, não existe um fenótipo específico, existem pessoas indígenas que não correspondem àquele fenótipo que usualmente as pessoas imaginam como sendo de um indígena, né. Falar uma língua indígena também não é um requisito, né, para ser uma pessoa indígena. Morar em terra indígena ou morar na floresta também não é um requisito, né, quer dizer, existem diversos indígenas que moram em cidades, não só no Brasil, mas no resto do mundo, né, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa uma pessoa indígena mora na cidade, o apartamento, ou a casa em que essa pessoa mora pode ser considerada, inclusive, terra indígena, né. Então, morar em terra indígena ou floresta não é um critério para definir alguém como pessoa indígena. Ou usar roupas e adereços próprios das culturas indígenas também não faz de alguém uma pessoa indígena, né. Então, acho que esses são alguns conceitos preliminares para a gente iniciar, então, uma conversa sobre esse tema. Muito bem. Então, em termos de antecedentes, né, do direito internacional dos povos indígenas, aqui ficou um pouco desconfigurado ali na tela, desculpe. A gente vai ter, então, um incremento, né, um início e um incremento da participação dos povos indígenas nas Nações Unidas a partir da década de 70, né, dos anos 70 do século XX. Claro que existiram algumas tentativas de algumas lideranças indígenas, né, do Canadá e da Nova Zelândia junto à Liga das Nações, mas elas foram infrutíferas, né, e isso tudo se explica, de certa forma, porque vai ser realmente a partir dos anos 70 que o paradigma do assimilacionismo, o paradigma da certeza a respeito da inferioridade cultural dos povos indígenas começa a ser questionado, né? E isso tanto internamente nos países onde há, né, populações indígenas, quanto também isso vai reverberar no cenário internacional. A gente tem, por exemplo, no Brasil, o movimento indígena, né, começa a se organizar nos anos 70, né, nós tínhamos até os anos 70 povos bastante fragmentados, né, os povos indígenas eram bastante fragmentados, sem uma unidade, e é nos anos 70 justamente que se inicia essa mobilização, né, que no Brasil vai resultar, por exemplo, no reconhecimento de importantes direitos na Constituição de 88, que quebra, né, com o padrão assimilacionista, integracionista do direito brasileiro em relação aos povos indígenas, a partir da premissa da sua inferioridade. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, a gente começa no final dos anos 60, início dos anos 70, a era da autodeterminação, né, que é o que vige até hoje. Então, os indígenas, eles sofrem até a metade do século XX processos violentíssimos de assimilação ou de extermínio, e a gente começa a ter, a partir, né, da segunda metade do século XX, então, uma espécie de um turning point nessa questão, a partir da mudança da perspectiva, né, na antropologia, na sociologia, as previsões, né, sobre a extinção dos povos indígenas eram praticamente certas, né, que até os anos 80, e a gente começa a ver que no Brasil e em outros lugares do mundo, a partir da década de 80, começa a crescer novamente, né, as populações indígenas. Então, a gente tem um momento ali que começa, né, no interior dos Estados-nação e que vai se refletir também externamente no âmbito das Nações Unidas, né. Os povos indígenas, então, eles começam a reivindicar espaços,
a reivindicar direitos coletivos baseados no direito à diferença cultural, né, que vão, então, sendo, dentro desse processo também de afirmação, né, do direito internacional dos direitos humanos, vai caminhando para e passo para que, então, a gente tenha a construção, né, a partir ali dos anos 2000, de um aparato institucional próprio dentro das Nações Unidas. Então, né, a gente tem a década da ação do combate ao racismo e discriminação racial, quer dizer, vem também na esteira de uma discussão sobre descolonização e sobre o fim do apartheid e da discriminação racial. São discussões, né, que também estão interligadas com a discussão da discriminação racial contra negros, né, que vai se tornando também bastante proeminente nessa fase. Então, são os anos 70 e os anos 80 são décadas, né, de criação de grupos de trabalho, de criação de discussões, de preparação de documentos, que vão, aos poucos, então, incorporando as reivindicações, né, das diferentes comunidades indígenas, e que depois, então, vão acabar, pelo menos formalmente, né, resultando em importantes conquistas. Então, no sistema global de proteção de direitos humanos das Nações Unidas, né, a gente vai ter pelo menos esses três mecanismos, né, o chamado mecanismo de peritos sobre os direitos dos povos indígenas e o relator especial sobre os direitos dos povos indígenas ligados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, e o Fórum Permanente sobre questões indígenas ligados ao Conselho Econômico e Social da ONU. Então, a gente tem, dentro da estrutura da ONU, 3 espaços institucionais, né, ligados a 2 diferentes conselhos, dedicados exclusivamente às questões indígenas. O Fórum Permanente, ele foi, então, criado, né, no ano 2000, como um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social, né, então ele tem um mandato para discutir questões indígenas relacionadas ao desenvolvimento econômico e social, cultura, meio ambiente, educação, saúde, direitos humanos, composto por 16 membros, né, ele realiza uma sessão de 2 semanas, uma vez por ano, geralmente em maio, né, e nesses encontros, então, ocorrem centenas, né, de organizações e povos indígenas que participam, né, do Fórum Permanente. Então, o Fórum Permanente tem mandato para fornecer consultoria especializada e recomendações sobre questões indígenas ao Conselho, bem como a programas, fundos e agências das Nações Unidas, sensibilizar e promover a integração e a coordenação das atividades relacionadas com as questões indígenas, preparar e divulgar informações sobre questões indígenas. O relator especial para povos indígenas, que hoje é o Francisco Cali, né, anteriormente foi a Victoria Taulicorpus, antes foi o James Anaya e o primeiro foi o Rodolfo Stavenhagen. O relator especial, então, ele tem um mandato, né, bem específico, né, para as questões de povos indígenas, no sentido de promover boas práticas, incluindo leis, programas governamentais e acordos construtivos entre povos indígenas e estados, para implementar as normas internacionais. Ele faz relatórios sobre a situação geral dos direitos humanos dos povos indígenas em países selecionados, aborda casos específicos de supostas violações de direitos dos povos indígenas e realiza ou contribui com estudos sobre temas de especial importância. Então, em relação ao Brasil, por exemplo, nós já tivemos um relatório, né, do James Anaya sobre a situação dos povos indígenas e depois, posteriormente, em 2016, o relatório da Victoria Taulicorpus. Ambos vieram ao Brasil e fizeram visitas em loco ao país e apontaram, né, que o país, apesar de o Brasil, né, ter avançado bastante no reconhecimento legal de direitos dos povos indígenas, os desafios para efetivação, né, para a implementação dos direitos ainda continua gigante, o que também, de certa forma, né, se reflete com a legislação internacional. Tá? O problema de que as conquistas
no âmbito formal foram bastante significativas, né? Elas incorporam uma quebra de paradigma colonial, mas os desafios para implementação ainda são gigantescos. E existe também, no âmbito das Nações Unidas, o mecanismo de especialistas sobre os direitos dos povos indígenas, né, que foi estabelecido pelo Conselho de Direitos Humanos em 2007. Ele tem, de certa forma, uma competência, um mandato semelhante, né, com o do Fórum Permanente, mas ele está ligado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ele também realiza uma sessão anual, né, e ele vai, então, ser um mecanismo mais voltado para a elaboração de estudos e pesquisas e para a orientação, né, da atuação do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um documento extremamente importante, né, dentro do âmbito do sistema global foi a Declaração, né, da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, né, que foi o resultado de toda essa articulação, de toda essa mobilização dos povos indígenas desde os anos 70, é um documento extremamente importante. É uma declaração, não é um tratado, então não tem aquela força vinculante dos tratados, mas o que é importante nessa declaração é que ela incorpora, né, direitos já previstos em outros tratados internacionais, mas agora voltados para povos indígenas, né. Foi um documento que resultou de uma participação realmente efetiva dos povos indígenas. É um documento voltado para a proteção, basicamente, de direitos coletivos dos povos indígenas, dos quais se destacam, né, o direito a se manterem diferentes do restante da população, né, do restante da sociedade circundante, o que implica o direito de não ser assimilados, né. Então, isso é importante porque as legislações, como, por exemplo, o Estatuto do Índio no Brasil, né, de 1973, são legislações, e em todos os outros países eram legislações que visavam a integração, né, dos povos indígenas às sociedades nacionais, a partir, né, não da morte dos indivíduos, mas da morte da cultura, né. Então, essa é uma importante conquista, é a afirmação na Declaração da ONU sobre os povos indígenas do direito de se manterem diferentes, de não serem assimilados e também de não serem vítimas de genocídio. A Declaração fala especificamente isso. Como decorrência disso, a Declaração, ela reconhece o direito à autodeterminação dos povos, né, e isso tem a ver com duas coisas importantes, que é o status político e o desenvolvimento social, cultural e econômico, ou seja, o direito deles decidirem livremente, né, sobre o seu status político e sobre as questões de desenvolvimento, né, em diversos âmbitos. Como corolário, o direito à consulta prévia, livre e informada, inclusive tendo a declaração exigido em muitos assuntos a necessidade de consentimento também, né, e isso é um grande desafio ainda, um direito tem um desafio gigante ainda para ser implementado, né, porque ainda existem muitas lacunas, né, quem deve fazer a consulta, quem deve ser responsável pela organização da consulta, se o resultado da consulta é vinculante, não é vinculante. Ainda existem várias questões que os estados, né, e os interessados em entrar em negociações com os povos indígenas ainda resistem, né, em relação à consulta. E outro importante direito, talvez um dos mais importantes, é a questão, né, do reconhecimento das terras e dos territórios tradicionais, não a partir da compra e venda, não a partir de um título de propriedade, mas a partir dos usos e da relação que os povos indígenas estabelecem com os espaços que eles ocupam, né? Então, o reconhecimento do direito a existir naqueles territórios, não necessariamente ancestrais, mas de uso tradicional, né, que os povos indígenas possuem. Cícero, eu não sei como é que eu estou de tempo, tu me avisa aí para eu não me passar. Bom, então, em relação ao sistema global, ao sistema ONU, rapidamente, né, numa apertada síntese, seriam esses
os principais pontos. Lembrando, então, que no sistema da ONU, a gente tem uma maior atuação dos povos indígenas a nível político, a nível de construção de parâmetros regulatórios, né? Mas não tem, dentro do sistema de proteção de direitos humanos ainda, o exercício de uma jurisdição adjudicatória, por exemplo, né? A atuação da ONU em casos contenciosos, a atuação da ONU, dos comitês da ONU, dos comitês dos tratados, por exemplo, no sentido de proteção de direitos coletivos de povos indígenas, porque ainda, né, os comitês dos tratados, eles são voltados muito à proteção ainda de direitos individuais. À exceção do CERD, né, do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que em alguns momentos tem, sim, protegido, né, tentado, pelo menos, proteger direitos coletivos dos povos indígenas, tá? Mas ainda, em termos, assim, de produção de jurisprudência, se nós podemos chamar assim, o sistema ONU ainda produz muito menos do que o sistema interamericano de proteção de direitos humanos, né? Como a gente vai ver agora. O sistema interamericano, no sistema interamericano, nós também temos uma Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas, né? Esse é o principal documento do sistema interamericano. Ele foi posterior à Declaração da ONU, foi aprovada agora no dia 15 de junho de 2016, e ele traz também disposições bastante semelhantes, né, no sentido de proteção de direitos coletivos, também reconhece direito à diferença, reconhece direito às terras e territórios e recursos dentro dessas terras, direito à consulta e direito à autodeterminação. Tá? Bom, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque não é o escopo aqui da nossa manhã de hoje, mas tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, do sistema OEA, é o principal órgão, né, voltado para a proteção de direitos humanos. Então, dentro do... O que é importante a gente entender? Dentro da atuação da CID, né, da Comissão Interamericana, nós temos diversas relatorias específicas, né? E uma dessas relatorias é uma relatoria sobre os direitos dos povos indígenas. Então, os relatores especiais, né, são geralmente, na maioria das relatorias, são os próprios comissionados. A última comissionada que foi relatora para povos indígenas foi a Antônia Orejola, né, que também fez, na visita em loco da Comissão Interamericana ao Brasil, ela visitou diversas comunidades indígenas e, no relatório final da visita da CID ao Brasil, foram pontuados diversos problemas em relação à fraquíssima efetividade, à fraquíssima implementação, né, de todo o aparato jurídico conquistado pelos povos indígenas. Também, né, além desse relatório sobre o Brasil, a comissão, ela, a partir da sua relatoria específica, ela já emitiu diversos relatórios temáticos relacionados com a situação dos povos indígenas, né, que eu pontuei alguns aqui. Um dos mais interessantes é esse último aqui, o Direitos dos Povos Indígenas e Tribais sobre suas terras ancestrais e recursos naturais, normas e jurisprudências do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Então, aqui ela traz uma espécie, né, de um compêndio das decisões tomadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é outro órgão, que é o órgão judicial, né, do Sistema Interamericano, do Sistema de Proteção, Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que tem, então, as suas funções consultivas, contenciosas e de emissão de medidas provisórias, e dentro da sua função contenciosa, a Corte Interamericana, ela tem, né, uma vasta jurisprudência acerca da proteção dos direitos coletivos dos povos indígenas, que, em função do meu horário, que eu acho que eu tenho há pouco tempo ainda, eu não tenho muito tempo, né, Cícero? Acho que eu tenho 5 minutos? Então, eu vou pontuar rapidamente, eu não trouxe todos os casos, trouxe alguns aqui, tá? Para quem tenha interesse em se aprofundar sobre essa questão.
Então, o primeiro caso é um caso de 2001, que é o caso da comunidade Mayagna Suma Vastigini contra a Nicarágua, que é o caso, assim, o leading case, né, sobre direito à terra e territórios no sistema interamericano, em que a Corte Interamericana ela vai fazer uma interpretação evolutiva do artigo 21 da Convenção Americana, que trata do direito à propriedade privada, dizendo que o direito à propriedade privada se estende não apenas à propriedade privada individual, mas também à propriedade privada coletiva ou comunal, que é justamente aquela dos povos indígenas, né, e protege, portanto, a propriedade adquirida não somente a partir dos meios de transmissão de propriedade pensadas e protegidas pelo direito ocidental, mas também as formas de aquisição de propriedade dos sistemas tradicionais indígenas, que é justamente a relação tradicional de usos e costumes com aquele espaço territorial, né, incluindo, inclusive, as crenças espirituais dos povos indígenas em relação aos seus territórios. O caso de 2005 da comunidade indígena Yaqueacha contra o Paraguai também é um caso bastante interessante, porque ele vai trazer a perspectiva do direito à vida, né, para a proteção dos direitos indígenas. Então, ele vai dizer que as condições de extrema miséria em decorrência da falta de terras e de acesso aos recursos naturais, bem como a precariedade do assentamento provisório em que foram obrigados a permanecer os indígenas, configuraram violação do direito à vida, e que esse direito inclui não só o direito de todo ser humano a não ser arbitrariamente privado da vida, mas também o direito de não se criar condições que impeçam ou dificultem o acesso a uma existência digna, né? Então, esse foi um caso que analisou as condições absolutamente precárias, degradantes em que se encontravam essas comunidades na luta pela terra, né, no Paraguai, e que condenou o Estado paraguaio por violação também ao direito à vida, né. Outro caso paraguaio é da comunidade Chaquimoque-Cazec contra o Paraguai, em que a corte ela reconhece o direito de restituição, né, das terras, atualmente tituladas em nome de particulares, que é um caso que entra em conflito diretamente com a questão do marco temporal, né, que está sendo hoje está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, a questão dos indígenas que foram expulsos das suas terras, né, e que hoje lutam pelo retorno às suas terras. Quer dizer, a Corte Interamericana já tem jurisprudência sobre isso. O caso de 2012, que é o povo Quichua de Sarayaco contra o Equador, trata da consulta prévia, e aqui, nesse caso, a Corte Interamericana traz parâmetros para determinar como deve ser feita a consulta. O caso de 2015 dos povos Calinha e Locono contra o Suriname traz uma outra questão interessante, que é a compatibilidade entre a ocupação de terras pelos indígenas e a preservação ambiental. Quer dizer que se está protegendo ambientalmente determinado espaço e que os povos indígenas, por isso, não podem acessar, não é consistente com a visão de proteção ambiental dos povos indígenas. Então, a Corte reconheceu aqui que, em princípio, o fato de uma área ser ambientalmente protegida não exclui o direito dos povos indígenas de ocuparem esse espaço, se esse espaço for sua terra tradicional. E, em 2018, um caso brasileiro, né, do povo indígena Chucuru, que foi um caso de demora excessiva na demarcação de terra indígena, e quando a terra foi demarcada, a não efetivação, né, do direito a ocupar pacífica e exclusivamente a terra, porque o Estado não fazia desintrusão, né, dos ocupantes não indígenas que estavam naquela terra, e isso também violava, então, o direito dos povos indígenas à sua propriedade comunal. Então, o que a gente pode ver é que, sim, os povos indígenas, eles conseguem, no âmbito internacional, uma série de conquistas importantes, né, conquistam espaços que outros grupos minoritários não têm dentro das Nações Unidas, né, não têm dentro da OEA, mas conseguem romper, pelo menos formalmente, né, com um paradigma colonial assimilacionista, as legislações internacionais que se refletem também internamente, né, na maior parte dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, no Brasil,
no restante da América Latina, sobretudo, né, na Bolívia e no Equador. Eles conseguem, né, a nível regulatório, pelo menos, uma série de reconhecimentos a respeito, né, do seu direito à diferença cultural, mas a nível de implementação de direitos, os desafios ainda são gigantescos, né, são gigantescos, mesmo que eles consigam vitórias, que eles obtenham vitórias judiciais, como é o caso das inúmeras vitórias, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. No Brasil, ainda, no Poder Judiciário, o Poder Judiciário ainda não incorporou essa visão, né, o Poder Judiciário continua aplicando não só disposições assimilacionistas, coloniais do Estatuto do Índio, né, de 73, como resiste em reconhecer esses avanços, em abrir mão dessa postura, né, colonial, da premissa da inferioridade dos povos indígenas, mas em nível internacional, sim, as conquistas a nível de decisões judiciais são significativas, mas o grande problema ainda é a implementação, né, a implementação desse direito, a implementação dessas normas, sejam elas diretamente por meio dos estados, sejam elas, né, como forma de implementação de decisões judiciais, ainda é um desafio enorme, que tem muito a ver com o fato de que estão em disputa, né, bens valiosos, terras, minérios, né, espaços para produção agrícola, sobretudo no Brasil, né, mas também em outros países. Então, existem ainda espaços, né, significativos controlados pelos povos indígenas, não controlados, mas pelo menos, né, disputados por eles ou titulados em seu nome, em que existe um interesse econômico, existe uma pressão, um lobby muito forte sobre esses espaços, né, e que vem inviabilizando a efetiva implementação, né, desses direitos, aliado à existência, né, de uma concepção ainda prevalente, profundamente colonialista, né, a respeito de uma suposta inferioridade cultural dos povos indígenas, né. Muito embora hoje a luta, né, dos povos indígenas para controlar os seus territórios, os seus recursos naturais, tenha se fortalecido no plano do discurso em função da necessidade, né, de preservação ambiental, em função do aquecimento global e da relação, né, dos povos indígenas com a preservação ambiental, uma vez que, segundo um estudo do Banco Mundial de 2008, né, 80% das áreas preservadas de biodiversidade no planeta coincidiam com terras indígenas, né, e no Brasil as terras indígenas são aquelas que ainda conservam maior biodiversidade de cobertura vegetal, né, no país. Então, esse alinhamento, né, com a pauta ambiental tem fortalecido, pelo menos discursivamente, as demandas dos povos indígenas. Ainda assim, né, nós vivemos, e sobretudo nesse tempo, né, de ascensão de ideias fascistas no nosso país, os povos indígenas vêm sendo atacados, vêm sendo vítimas cada vez mais, né, de discursos discriminatórios, discursos racistas, e vistos, né, como um entrave ao desenvolvimento. Então, os desafios ainda são enormes a nível de implementação, porque nós temos, né, aliados, então, discursos depreciativos a serviço, né, de interesses econômicos. Então, acho que seriam essas, professor Cícero, professor Tâmio, as minhas contribuições para o nosso debate de hoje, e eu fico, então, aqui à disposição para as perguntas no final, e também para ouvir a palestra do nosso convidado, professor Tâmio. Muito obrigada. Uau! Muito obrigado, professora Fernanda Bragato. Estava com uma expectativa muito grande sobre a sua fala e você novamente superou. Uma questão muito impressionante, assim, a quantidade de questões que a professora Fernanda Bragato traz para nós, né? Não apenas algo muito, né, organizado, articulado mentalmente, mas, ao final, traz uma série de questões que envolvem tanto um controle
dos corpos e das populações indígenas, mas também de toda a nossa mente como uma forma, talvez, colonizada ainda, né, que nós vamos precisar repensar uma série de pressupostos para conseguir, talvez, contribuir ainda mais com esse debate. Mas eu estou cheio de questões, mas eu vou esperar um pouquinho, porque agora nós vamos, então, com o professor Tamil. Professor Tamil, que tem um livro muito interessante aqui sobre o Sri Lanka. Eu estava dando uma olhada e estava também, antes das palestras, pesquisando. O professor Tamil tem uma vasta experiência no campo da pesquisa sobre questões, né, decoloniais e sobre indigenous in South Asia. Então, realmente, é hoje fascinante o painel que nós temos. So, Professor Tamil, again, thank you so much for being here with us in this morning. I'm sure all the students and the professor colleagues are going to learn a lot with you. And welcome, and you have the floor, sir. Thank you very much, Cicero. Obrigado, Fernanda. I think it's the best Portuguese that I can give you today. I won't go beyond that. As I said to Cicero or to all of you earlier before we launched, I will try my best to study Portuguese as quickly as possible. I do speak Italian, so I have already a bridge to the Roman languages. So I will do my best in that regard. Also, my sincere thanks to Tatiana, a dear colleague and friend and comrade. And my sincere thanks also to Gabriel and to Bruna for making all this work in the background. I tried to follow as closely as possible, Fernanda, to understand what you were saying. I was catching here and there what you were saying. So I think I have one or two questions once we finish up for you as well. Not in Portuguese, though, in English. But somewhat, the whole purpose of the seminar is to have some, critical approaches to international law. And for that very purpose, our critical approaches to international law are interconnecting us historically and culturally, as I speak to you from the United Kingdom, the great empire that colonized vast parts of the world. I'm currently teaching staff and academic staff at the University of Nottingham, sitting in the cold, so I don't enjoy the privileges that you guys have over there in Brazil. I hope this will be rectified soon enough once I come to Brazil. But for now, I'm here sitting in the cold. But it's not only that I sit in the land of the colonizer, who colonized vast parts of the world, but my critical approaches to international law scholarship came also driven out of personal motivation, simply because my parents are from Sri Lanka. And I was born and raised, however, in Germany. So to various extents, my own history relates to Brazil, because Brazil was colonized by Portugal as much as Sri Lanka was colonized by Portugal 600 years ago. And as I said also earlier before we started, there are different parts in the Tamil language that are very similar and are actually very same to the Portuguese, such as when we say table, we say mese. When we say shoes in Tamil, we say sapato. And when we say chair, we say kadire. So there are many words that we have actually taken over that have translated into the Tamil and also the Sinhalese language, which is another language in Sri Lanka, as you will hear later on. But then, being a German on the other hand, not only this Tamil side and the Portuguese influence that connects me to Brazil today,
but also the German aspect connects me to you, because my German people have inflicted some severe pain on Brazilian memories a couple of years ago, about which we are not going to talk about in terms of football today. But we are just focusing on the law today. Now, the talk that I wanted to delve in today is slightly different to what I had envisaged at the very beginning. Namely, it's today about resistance of Tamils and the Palestinians. And the title of the talk is called "The Resistance Will Not Be Televised, an International Legal Assessment of the Third World Resistance Movements, the Cases of the Palestinians and the Tamils." So if you, Bruna, I'm not sure, are you going to click on that one, the first slide over there, or do I need to do that actually? Is it me who has to click? I'm not, you know, I'm not very familiar with technology. It's me who has to click and continue, I guess. Yes, Professor, you can just click and start. Yeah. Do you see this now? What I'm doing? Yes. Yes. Yeah. Okay. So the resistance will not be televised in international legal assessment of third world resistance movements, the cases of Palestinians and Tamils. Apologies for my technological mishap. I might be brown, but I'm not very good with technology. But let us, without any delay, delve into the topic. Why did I choose these particular case studies for a discussion today? At the beginning, when Tatiana approached me, I wanted to focus on the corruption of international law through the third world elite. But then I had already this paper ready. That's the reason why I switched to this topic. But also, it's a quite urgent discussion that we have under contemporary international law from a critical perspective. And the Palestinians have as much resistance to share as the Tamils. So the Palestinian-Tamil struggle is one which is defined by common characteristics: colonial, history, legal, and societal marginalization. It's about socio-political discrimination and continuous affirmation against hegemony. Ilan Pappé writes, the tale of the Palestinian from the beginning until today is a simple story of colonialism and dispossession. Yet the world treats it as a multifaceted and complex story, hard to understand and even harder to solve. But it's very similar to the Tamil story as well. So for this reason, this talk that I will give you today for the next 30 minutes or so will be about structured and following fashion. I will start to talk to you about land as the starting point of racialization. And then I will discuss with you resistance of Tamils and Palestinians in comparison. Discuss with you the forms of collaboration, and discuss finally the forms of resistance under international law in a critical fashion. Land has been always the starting point of all. So it is about investigating the manifold forms of third world resistance, commonalities of the third world struggle, and the necessity of third world solidarity under international law. And it's for that reason that the research question is, how can struggles in the third world communities, exemplified by the Palestinian Tamil case studies, cross-fertilize each other and eventually disrupt the hegemonic power structures which are existent in the international law and international institutions? Professor Tame, yes, I'm sorry, I'm going to interrupt a little bit. It's just, I think maybe we might have not been seeing your presentation. I just want to... oh, you haven't? Okay, so maybe you need to click
on the presentation, because I see here we have been some trouble. It's oh, good. Maybe you should click on the presentation. Okay, sorry. No, it's okay. Don't you be sorry. Maybe it's really normal to have this miss things going on. Give me 1 second, sorry. Many seconds. I thought I was sharing it already, sorry. Give me 1 second. I will be there. Do you see this now? Open first and then share later. Maybe it will Do you see this when I share this now? No. You're not seeing anything? We're seeing just us. And now we see the little PowerPoints. Okay. Wait, sorry. Not the big ones still. No. Okay. Wait 1 second. Apologies. I thought it was sharing already. So let me. Yeah. It's okay. Okay. So, can you see this? No. Still not. No. Okay, that's strange now. Yes, fine. Good. Do you see this? Yes. I think now it's fully working. Really sorry, guys, for the delay on trying to transmit. We just have a technical issue with the technology. Really sorry. Yeah. Okay. Do you see this point of departure screen? Yeah, we're seeing like topic 1, 2, 3, 4, 5, and your title. Maybe you just need to go, like, I think, with your fingers to move forward once you want it. You see, for the next ones. Okay. Do you see this? Yeah, Ned. Great. Palestinian flag. Apologies. So I haven't been too much into the discussion anyway. So the point of departure. Apologies. Okay. This format is StreamYard. I've been using it for the first time. The pandemic has forced me to use Zoom and Microsoft Teams, and my technological skills are rather limited. So my apologies. We're the same boat, everyone here. It's okay. Yeah. So I gave you already a broader description of critical international law and how history connects us and how I'm going to structure the talk. But the point of departure is we will investigate the manifold forms of third world resistance and the commonalities of third world struggle and the necessity of third world solidarity under international law by using the Palestinian Tamil case study as vehicle of this research. And it is for that reason that our dominant question is, how can the struggles of the third world communities, exemplified by the Palestinian and Tamil case studies, cross-fertilize each other and eventually disrupt the hegemonic power structures which are existent in international law and international institutions. And as I said, I will start by discussing how colonialism has not really ended. When we talk about post-colonialism, colonialism is still in the word. So colonialism is just only accompanying the post, but it's never post-colonial in the real sense. And I will speak to you how land, the issue of land in Palestine and for the Tamils is such a contentious issue. Used by the Israelis, but as well as by the Sinhalese, as a form of defense against the Tamils and the Palestinians. And how land is racialized and how we have to use solidarity under international law in a critical fashion to overcome hegemony. Now, coloniality refers to a long-standing patterns of power that emerge as a result of colonialism, but that define culture, labor, intersubjectivity relations, and knowledge production well beyond the strict limits of colonial administrations. Thus, coloniality survives colonialism. My argument is, although Sri Lanka, as well as Israel, or at that time Palestine, were colonized by the British, external colonialism was replaced by internal colonialism.
And in order to fortify and build its fences against the indigenous people of those lands, to speak in the word of the previous speaker here, it is about creating hegemony against these indigenous people. Now, when I speak about replacing the colonizer, I want you to understand it is about rephrasing the issues of subordination and oppression, the creation of new legal biosystems, and differentiating between different peoples in the territory. Internal colonialism depends on inequalities to exist. And the external colonialism, the previous colonialism that existed, set the stage for this very purpose. Now, I tell you why. When the British governed Palestine, they set the framework for governance that was then taken over by the Israelis. And the same goes for Sri Lanka. When the British left, they left the legal infrastructure for governance and oppression, such as the 1947 Public Ordinance Act, which was the last piece of legislation that the British left in Sri Lanka, which the Sinhalese took over in order to execute moments of state of emergency to fend off any forms of resistance by the Tamils. Now, in the Jewish state, Herzl wrote, for the promised land is the land of work. On their arrival, the emigrants will be welcomed by our chief officials with due solemnity, but without foolish exultation. For the promised land will not yet have been conquered. But these poor people should already see what they are at home. We ourselves will use and carry on every attempt in our Jewish land. And just as we shall introduce the 7-hour day as an experiment for the good of humanity, so we shall proceed in everything else in the same humane spirit, making the new land a land of experiments and a model state, he writes. Now, as I said to you, I was born and raised in Germany. And as a German, I'm fully aware of the responsibilities that we Germans, and I include myself as a new German, have towards Israel. But that doesn't mean that Israel can execute whatever it wants on the expenses of the Palestinian people. We should not allow, under international law, the infringement of Palestinian lives. And when I say lives, I say land. And Herzl uses land as a vehicle for the fulfillment of the Jewish state. The advisory opinion of the International Court of Justice had rightly pointed out to the fact that Israel, with the construction of the wall, has violated different human rights treaties under international law. It has violated international humanitarian law. And it has an obligation under international human rights law, by the sake of its accession to different human rights treaties, to provide and support, promote, and protect international human rights in its different fashions, be it civil and political or socioeconomic. However, we don't see this happening. This is the Palestinian situation. And I hope everybody can follow so far. Let me quickly look at the Tamil situation. Herzl, when he wrote the Judenstaat, as we say in German,
a myth. He created a myth that Israel is the promised land. And the same myth, and there is another comparison that we can create and see between the Sinhalese and the Jewish people. In this situation of Sri Lanka, the Sinhalese have used another myth, the Mahavamsa myth, where they considered Sri Lanka as the promised land for the Sinhalese Buddhists, as much as Herzl has depicted Israel as the promised land for the Jewish population. And by doing so, they have created both ethnicities, have created an idea of racializing land, of creating conditions where Tamils and the Palestinians were already subjugated as minorities in their own lands. Now, Angarika Dharmapala, a Buddhist nationalist reformer, you can probably call him the equivalent to Theodor Herzl, because he depicted this idea that Sinhalese Buddhists were holding the ownership over the island and its civilization was destroyed by Tamils, Muslims, and Europeans. And even before Dharmapala, this Mahavamsa myth enunciated the mythological claim over the land, which was then proposed by a Buddhist monk called Mahanama. All of this shows us that two different myths created the racialization of land. I hope you can follow so far. And this has then metamorphosed into a situation where we have two different countries, Sri Lanka and Israel, that are illiberal democracies based upon unequal citizenship, aimed at the ethnicizing of territory through three different and dominant forces. First, settler status. Second, ethnic nationalism. And third and finally, ethnic logic of capital. And for that purpose, resistance of Palestinians and Tamils need other expressions in international law, as both communities have invested interest in their homeland, which is signifier for culture, food, water, heritage, and language. The use of land is racialized. Land and embodiment precede and exceed the logics of dispossession. Logics that propose and work to produce possession, property, and social relations of differential racialized values, as it is written by Alyosha Goldstein. Oren Yeftatel, an Israeli scholar, writes about Israel in the following terms. He says, Israel's ethnocratic regime, which facilitates the colonial Judaization of the country, has buttressed the dominance of Ashkenazi Jewish ethnoclass and enabled the blunting and silencing of the resistance of both Palestinian Arabs and peripheral Ol Mizraim. Thus, despite notable differences, the marginalization of Palestinian Arabs and Mizrahi Jews is linked, deriving directly from the very Judaization, de-Arabization project that positioned these communities in cultural, geographic, and economic peripheries. This was partly achieved by a duality in the Israeli state between a democratic facade and a deeper undemocratic regime logic, which facilitates the dispossession, control, peripheralization of groups that do not belong to the dominant ethno class. And what do you hear through these lines? A very similar sentiment that is existent in Sri Lanka. And I will explain that also in more detail in a bit. Cicero, I have still 17, 18 minutes or a bit less. Can you quickly?
Yes, you have 10, 20 minutes. Okay, very good. Okay. I want to be a good German and finish on time. Oh, no, you can be more like Sri Lanka. Okay, can I? Okay, I will be very, okay, don't challenge me on that now. I will be very, I will be very third world now. So eventually the use of race is about self-affirmation, and it targets the other only as a result of the desegregation the other inflicts on the self. The viewpoint of racism, there is no exterior. There are no people on the outside. There are only people who should be like us and whose crime it is not to be, says Marcelo Swirsky. And one of the powerful colleagues and talented colleagues in critical international law scholarship, having his roots in critical race theory and in Marxist approaches international, but also third world approaches international, Rob Knox from Liverpool says the following: international law, therefore, is deeply, indeed structurally, rooted in both capital accumulation and racialization. It mediates and articulates the expansion of capital through racializing certain territories and societies. In so doing, it opens them up for the penetration of capital and facilitates their control and management. As the particular character of capital accumulation changes, so too does the form of racialization, which is constituted through international legal categories. And think about post-colonial Israel. Think of post-colonial Sri Lanka. Settler colonialism, fed by the forms of creation into indigenous lands of the Palestinians and the Tamils, violating international law for sure, as it was stipulated numerous times by the United Nations, lastly by the International Court of Justice and different human rights resolutions at the United Nations, is a violation of the Fourth Geneva Convention under international humanitarian law. And in Sri Lanka, post-war, after 2009, we see an expansion of Sinhalese settler colonies in dominated Tamil areas of the north and the east. It would go even beyond the 40 minutes that I was originally supposed to have to discuss the histories of Sri Lanka and Palestine in more detail. But post-2009, after the end of the war, we have seen an expansion of military presence in the north and the east, where the Tamils are located and situated. But we have also seen that land was confiscated. Sinhalese were resettled from the south to the Tamil areas, and new fancy Tamil land was transformed into much fancier tourist resorts. It is the assimilation under the new internal colonizer then, which will alleviate the status of the homeland. And yet, as it is written by Swirsky, in settler colonialism, exclusion derives from an essential internal rejection. Settlers segregate because they cannot bear the idea of sharing their world with indigenous people. Hegemony manifests itself through a racialized judiciary, emergency legislation, and militarized governance schemes, parallel judicial systems. Emergency which fortify and sustain hegemony with a focus on assisting land appropriation, settlerism, and legalize ethnic divisions. Sri Lanka and Israel are illiberal democracies, as I said. And ethnicity and nationality is linked with race. And at this point, I wish to emphasize the discussion on race, land, and hegemony, as the idea of race is used as an evidence and a justification of supremacy and imperialism. For Frantz Fanon,
Racism is the result of repressive logic and gives rise and justifies power. It is about disrupting and castrating and enforced negativity. So how does Frantz Fanon approach this now to encounter a racist power regime? He asks for nothing less than revolutionary violence. The internal colonizer furthers the project of his predecessor, the liquidation of indigenous people as a concomitant operation and racial rejection of sociability and shared life. The goal is to create a favorable condition of the settler colonial society with the aim of double elimination of shared life and indigenous life. Both communities have in common that they were governed by an external British colonizer and then replaced by an internal one. The often invoked, unfortunately very inflationary invoked, Michel Foucault has written once that when there's power, there's resistance. And the use of such creates an agency to rise against it. He says resistance is an irreducible opposite, the anomaly that, when appropriately codified, makes the upsetting of the institutional arrangements of power relations possible. In international law, then resistance is given effect by an other that refuses to submit to the form or method of the state, and that thus cannot be subsumed under methodological nationalism or non-nationalism. So how do we move then forward in this regard? May I show you, I think I have about 12 minutes left when I see this correctly. May I show you very briefly a video and tell me if you can hear everything correctly about what is happening in Israel, then building a bridge to Sri Lanka, before I then come to how we can create resistance in third world peoples. Hoppala, sorry. Let's see. I knew this is going to happen. After a decade of political wrangling, Can you hear and this? explosive, acrimonious debate, this most contentious of laws was never going to pass quietly. The board signaled that the Jewish state law had passed by 7 votes. Cue uproar. Furious Arab members of parliament tore up copies of the bill as they shouted apartheid at right-wing Israeli legislators. As one protesting MP was removed by security, Ayman Odeh, leader of the mostly Arab Joint List Party, symbolically held up a black flag over the bill. A black flag, he said, hovers over this evil law. The bill describing Israel for the first time as the national home of the Jewish people has far-reaching implications, prompting accusations that the most hardline right-wing government in Israel's history is formally codifying racism. So today we have made a law in stone. This is our country, this is our language, this is our anthem, and this is our flag. Long live the State of Israel. But Arab MPs say the law is discriminatory and will further marginalize them as second-class citizens. The nationality bill is a hate crime. They are totally discriminating against the Arab citizens, against the Arab minority, with racist articles, especially those of Jewish settlements, and those articles downgrading the status of the Arabic language. Around 20% of Israeli citizens are of Palestinian origin, known sometimes as Arab Israelis. The new law says Hebrew is now the only official language and downgrades Arabic to a special status. The law's approval comes after a surge in ultra-nationalist sentiment on the Israeli right,
with populist policies pushed by hardliners seeking to enshrine Jewish supremacy in all areas of life, including where they choose to live and who they live next to. It's about housing, which allows the Jews to have separate housing and to choose who want to be their neighbor in any place in Israel. And this is definitely will have implications about housing. It means separate can be equal. Oh, say, can you see? Benjamin Netanyahu has repeatedly insisted that Palestinians must recognize Israel as a Jewish state, and he claims the recent opening of the American embassy in Jerusalem We welcome you has bolstered his cause. It was a move that triggered angry protests and bloodshed in Gaza, with over 50 dead that same day. Just as the embassy move met with international condemnation, so too today the European Union has led a chorus of criticism, saying the new law will further complicate any peace efforts. Yet none of this appears to remotely bother the Israeli Prime Minister, today meeting Hungary's far-right leader Viktor Orban, a populist accused of stoking anti-Semitism. Anti-Semitism has been the scourge of the Jewish people for thousands of years. Ironically, Mr. Netanyahu has identified a surge in international anti-Semitism as a way of pushing his own populist agenda back home, including this new, highly divisive law. Right. So as you see, it is how law has fortified race. It has militarized land. It's a form of ethnic cleansing in Israel that resemble in multiple ways then settler colonialism in Sri Lanka these days. It has started in Sri Lanka as well with the Gal Oya scheme during British colonialism, and it has metamorphosed in post-colonial Sri Lanka when we see a continuing process of imperial suppression and exchanges throughout this diverse range of societies, in institutions and practices. My time is limited, so I'm asking, where do we go from here? Resistance of Tamils and Palestinians need other in order to express in international law. Both communities have invested interest in their homeland, which is a signifier of culture, food, water, heritage, and language. My scholarship, the Third World Approaches to International Law, is not completely rejecting international law. We are rejecting the colonial history of international law. And we are contesting that international cannot be truly international if it is completely neglecting the histories of the Global South peoples. So the argument for me is then we need to formulate resistance through land in the Global South solidarity against post-colonial hegemons and internal colonizers. We need to transnationalize our efforts to reverse ills caused and inflicted by colonialism. It's about legal violence and counter-hegemonic resistance, to speak perhaps with the words of Frantz Fanon and Michel Foucault. Fanon explained once that the description, control, and deprivation of land were the material elements and ideology which the colonial masters were talented at. In the colonial conquest, geographical concepts coming from foreign countries include the enactment of border, establishment of private property systems, and the development and the use of natural resources, and had replaced significantly the indigenous people inherent in existing cultures and social practices. Fanon, to this end, leads his complaints against the colonialists who were aware of the spatial consciousness. And the same reverberating complaints must be led against internal colonizers, the successors who further the imperial project of marginalization through land dispossession. The fact is that the Palestinians and the Tamils have been undergoing severe social and legal inequalities. There's an increased instrumentalization of international legal policies which work in favor of dominant states and global politics.
And by doing so, they stipulate hegemony through the techniques of contemporary international law and institutions. As I said to you earlier, myth has translated into militarization of land, the racialization of land, the metamorphosis of an external colonizer to an internal colonizer who is using the language of land, of the providence of land, for its own purpose and hegemony, using it in forms of and intertwining it with ethnicity and religion. Colonialism is appearing in different disguises to govern. It has to be viewed as then and there, here and now, and here and there. In fact, internal colonization stresses the ongoing dynamics of colonizing practices which constitute domestic space, as always already imperial terrain and sites of racialized regimes of truth. Rerouting resistance is then the idea. We see here a picture of the Tamil resistance leader of the early post-colonial times of the 50s and 60s, Tandai Chelvanayagam, SGV, who was the party leader of my own father, who became himself a leader of the Tamil movement. Palestinians and Tamils have to both fend off repulsive nationalist and imperial and post-colonial encroachments upon their respective land of their ancestors, a legitimate question to pose for acquiring a right to land under international law. Land is not only about a surface, it's about the political, socioeconomic value and its cultural significance. I have about 1 minute left, and I will conclude now. Where do we stand now? Land opens up and supports a range of other human rights: food, water, meaningful standard of living, irrespective of minority communities. The third world approaches to international law believes that we need to refocus, especially on economic and social rights, to overcome the ills of colonial past. Nimer Sultani, a scholar from Palestine here in the UK, explains that settlements, according to the Supreme Court, can be moved into legalized fashions, that the land is established as state land and opposed to private land. And it declares Palestinian land as state land in order to turn them into settlements. As we have seen from the video earlier, there are forms of laws that are now racializing the country that Israel is called now into the land of the Jewish. And the same is happening in Sri Lanka with current forms which are called the so-called one nation, one law regime, where law is now harmonized as one part of the country. Now, and this is my final comments, and I will finish up now. It is about knowledge transfer, transnational support, community organization in domestic systems. And we have seen with the BDS movement around the world that there has been a strong opposition to hegemony of Israel in different parts of the world. And we need to transnationalize this, as Anthony Angie says, with the right to solidarity as an alternative cosmopolitanism. Edward Said said, "In our time, direct colonialism has largely ended. Imperialism, as we shall see, lingers, and where it has always been in a kind of general culture sphere, as well as in specific political, ideological, economic, and social practices. In the end, it is about the discussion and formulation of transnational law of resistance. And here, third world approaches to international law will help us to assist, cross-fertilize, and offer camaraderie in rewriting international law. It's not only about dismantling racial hierarchies and resist all hegemonic doctrines,
in their exploitation of third world communities. Tamils and Palestinians are struggling, but they must engage in a common effort of developing a liberation knowledge and indigenous practices on drawing a multicultural and cross-disciplinary wisdom of resistance, developing a larger progressive global social movement in order to reinvent international law and build internationalism from below. And this finishes my discussion. Michael Fakiri and others are going to speak in the next days. So I feel very privileged that Tatiana has invited me. Yesterday there was George Galindo and then also Larissa Ramina and Fabia Fernanda and many others who are at the very forefront of critical approaches to international law. And United Nations has been now captured by people like Michael Fakiri as one of the leaders of the Third World Approaches International Law movement. And there I place my hopes for a transnational solidarity where international law can truly become not the law of the few, but the law of the many. And with this, I conclude. All right. Great, great lecture, Professor Tamil. Thank you so much for giving us a very deep understanding of the Palestinian and Israeli issue. Maybe one of the most, I don't know how can we put this, but one of the most interesting contradictions in our recent history, right? If we think about the people that has been suffering for so long, and now we have a state that has been enforcing, as you may said so brilliantly, formally putting some laws that actually make unequal citizenships, right? It's the other way around from what we have been seeing in the 20th century, that's trying to make formally, as law does, an equal citizenship, even though we know that for the most obvious example, men and women in many places, as in United Kingdom, like let's say that's a liberal democracy, they formally are have equal citizenship, but maybe in material, in facto, they are unequal by the structure of society and how the narratives and language. But now we have the other way around. That's almost that maybe we couldn't realize and couldn't foresee this as at the university, that could it may be possible that to put some laws that are unjust or unequal, right? And that's most dangerous. And we've seen in many other countries that has been said. For example, Edward Said, right, as you said, one of the probably first scholars that, but in a very interesting way, that the differentiation between the civilized and the uncivilized, and that was a point of perspective that the European countries always wanted to tell us. But now we see that not only there, but in many other places, the unequal citizenship, it's coming around. So thank you so much for your lecture. And I see, Professor Fernanda, that we have many bridges here we could build, right? For example, the rationalization, racionalidade, né, racionalização da terra, né, da propriedade, or rationalization of land, as Professor said. And it's probably, I think, one of the very, and also the unequal citizenship, right? But from other, maybe from the other, say, other way of seeing
the laws. But my question for you guys to start, and I'm now, pessoal, tô vendo agora pessoal falando muitas perguntas aqui, né? Many questions for all the participants, but eu gostaria de começar, I'd like to start with maybe one question for you guys to start a dialogue, maybe. That would be very interesting for us, right? More informal, pouco mais informal, assim, né? How do you see, and this is a question that I ask myself many times, the power of the ideas that we usually study for the last 60, 70 years, for example, telling us that Nazism, you're saying, and fascism were the strongest problems we've seen in, let's say, not only in the 20th century, but in all centuries, or all our main, I mean, that's the vast majority of very important scholars that are saying we cannot do this again, and we learn and we've seen, and now, and colonialism, maybe because it's obvious question, right? But the colonial power that was made by UK, France, a little bit Germany, and now United States was always put aside, made or not seen so much. And even in our countries, like in Brazil and in Africa, and I talked, actually Mbebe was the first one that put that for us. And then, as Professor Tamil was saying, in South Asia and in all Asia, Angi has been doing a great job in telling us that maybe colonial power was maybe the most global, aggressive, not only in arms, but also in ideas, in our senses. So my question is that we could start a dialogue about this, and how much or how far can we change all this conception about these ideas that are going to maybe touch law and touch international organizations as United Nations. We can actually change it, and can we put a hope on this, or this could be our only resort, maybe, but understanding that the neoliberal or the economical powers are not all actually in our side. So, então, eu vou fazer uma pergunta rapidamente. Eu vou fazer uma pergunta para o professor e professora. Eu vi que tem pessoas que também estão desconfortáveis assim, só a gente falar inglês, né? Então, e o meu inglês também não deve ser essas coisas. Mas eu gostaria então de só fazer uma pergunta e colocar, porque para vocês que estão começando talvez estudos sobre questões pós-coloniais e questões de third world approaches, né, abordagens terceiro-mundistas do direito internacional e desses estudos, até que ponto o poder das ideias muitas vezes foi colocado de lado e a gente não se dá conta do nosso lugar de estar no mundo e de estar frente às ideias. Quer dizer, até que ponto tudo que nós estudamos nos últimos 60, 70 anos e o direito que nós temos, as ideias que perpassam por nós diariamente, estão sobrecarregadas, né, de uma forma anterior com essa ideia de colonização, com essa ideia e como isso não tivemos uma transição, ou nem uma justiça de transição, nem mesmo uma forma de transacionar ou de repensar esse passado e termos realmente as próprias ideias, da mesma forma que a gente não faz ou não fez no Brasil com a ditadura militar. E nós carregamos problemas atuais, inclusive, recolocando militares em posições que deveriam termos civis, né? Então, a minha pergunta para os dois professores foi essa, né? Até que ponto a gente conseguiria deslocar os problemas centrais de nazismo, de fascismo, que foram colocados para nós de uma maneira bastante incisiva, e por isso até o professor até colocou, a questão de Israel é interessante, né, de repensar isso, não que seja aceitável matar milhões de pessoas, não é, mas até que para nós, brasileiros,
e para nós latino-americanos, ou Ásia e África e Sul global, não seria ou não é mais importante finalmente colocar a questão da colonization, como central em todos os, ou grande parte de um reposicionamento das nossas, do nosso pensar, né? Por isso que eu vi a questão das ideias, de ideas, né? Nós que somos professores, alunos, estudantes de Direito, Relações Internacionais, as pessoas às vezes nem conseguem perceber o nosso trabalho porque é muito abstrato, são ideias, né? Não é um copo, não é vender um produto, as pessoas querem só coisas concretas. Nós trabalhamos com ideias, e o poder das ideias ele é central, até mesmo para a desconstrução e reconstrução disso. The power of ideas, Professor Tamil. Please, you guys now have all the floor again. Fernanda, do you want or shall I start? You can start. You can start. I mean, I'm just looking at the comment section, so I will try to be. I understand with my Italian, I'm picking the words there, so I try to be very slow when talking, so that everybody will understand me. As I promise that I will improve my Portuguese next time. I said it at the beginning, and I stick to my promises. And also hi to Flavia and to Nicole. I see them also in the chat there. So I know them virtually. So also here again, virtual wishes. To answer the question there, I mean, Cicero put out a very interesting question. Couple of weeks ago, I had organized a talk, a virtual talk here at the University of Nottingham, which was titled United Nations and Twile. And I have organized this against the background of the last sentence that I used when I finished my presentation, namely that I'm putting a lot of emphasis and hope into the United Nations system because it's captured by people like Michael Fakiri, who's going to talk in the next days, I think. And to this very end, I'm very privileged to speak alongside these great personalities. The United Nations human rights machinery has been always criticized for all the right reasons. That is very hegemonic, that is very politicized, that it is favoring certain political agendas, and that's all right. I'm not completely denying it. My own PhD research dealt, as Cicero had already mentioned, on the United Nations human rights system. And I wanted to stress to you that there was this talk. Yes, Tatiana, there was this talk. So I had invited Michael Fakiri for this talk. I had invited Tendai Achumi Akume. I've invited Balakrishnan Rajagopal, Vasu Kinesaya, and Obi Okafor to talk and to talk about their particular mandates. And these Twile scholars, who are now UN human rights experts elected by the Human Rights Council on right to food, right to solidarity, right to housing, are going to introduce a critical way to reinvent international law from the below. And I think that's a very critical point in history, in international legal history, and also in international legal politics, I believe. That's my personal view. I strongly think that these mandates that these hold, that these great Twile scholars hold, will be important to develop international human rights law to serve the purpose of global justice of people from the third world. I place in particular great hope, to answer your, on a final note, the question there, Cicero. I put particular emphasis on the mandate of Obi Okafor, namely on the right to solidarity. And it becomes even more important, the issue of right to solidarity, in face of the global pandemic. And when we see, the vaccine apartheid, where we are having booster shots in the global north,
And people in the Global South didn't even have the first shot of the vaccine. And I think there is an important discussion led by Obi Okafor on the right to solidarity and how we can broaden international law and democratize and localize international institutions within the people. So I think that is one important approach that we have to take by using the UN Special Rapporteurs as a first point of action. That is my initial thought that I have now, Cicero, for you. Bom, obrigada, Cícero, pela pergunta. Na verdade, eu tô escrevendo um texto sobre isso. Então, quando tu começaste a fazer a pergunta, eu disse, parece que ele está lendo meu pensamento. Poder do discurso, poder das ideias, para mim, é central na construção, né, de um entendimento dominante sobre as coisas, sobre qualquer coisa, né? Então, a respeito de direitos humanos, eu tenho alguns textos escritos sobre isso, né, de uma teoria dominante dos direitos humanos, fundada num discurso, né, liberal, individualista, enfim, e que atribui, né, a racionalidade como principal fator de definição do humano, e que esse fator é excludente, que esse fator, ele explica muitas das questões relacionadas à exclusão de sujeitos, né, da proteção de direitos humanos e da violação seletiva de direitos humanos, e que ver, né, analisar criticamente esse discurso e ver a modernidade, né, como um fenômeno constituído pela colonialidade é essencial para a gente repensar direitos humanos, repensar o direito, né, e porque, enfim, né, isso nos mostra todos os jogos de invisibilidades, de ausências, né, que esse discurso racional, individualista da modernidade causa, né. Então, quando tu falaste, assim, a questão do nazismo, né, o nazismo e o Holocausto como dois grandes movimentos do século XX que explicaram a ascensão do direito internacional, dos direitos humanos e do direito internacional, né. Então, o próprio fenômeno do nazismo e do Holocausto, eu gosto muito de um texto do Aimé Césaire sobre o colonialismo, em que ele vai justamente fazer essa crítica, né, dizer que, enquanto, evidentemente que o nazismo e o Holocausto foram fenômenos atrozes do século XX, mas tanto o nazismo quanto o Holocausto têm também suas raízes coloniais. A questão ali não na verdade, existe uma continuidade, né, das práticas coloniais que se extremam ou que se apresentam né, dentro da Europa, e ele fala, o Aimé Césaire fala nesse texto, né, o que a Europa não perdoa em Hitler é o fato dele ter feito dentro da Europa o que os europeus faziam no resto do mundo há mais de 400 anos, né? Então, a lógica de desumanização, que presidiu as práticas nazistas, elas foram as mesmas lógicas de desumanização do colonialismo, nesse sentido. Então, uma questão importante que o Homi Bhabha traz é fazer a leitura do colonialismo não simplesmente como um fenômeno de ocupação e controle de territórios, mas o colonialismo como um fenômeno discursivo, né? O bem-sucedido projeto colonialista não teria dado certo se não houvesse um discurso de superioridade da cultura ocidental versus um discurso de inferioridade dos povos colonizados, né? Quer dizer, o discurso a estigmatização, a estigmatização do outro, né? A possibilidade de representar o outro como um degenerado, como diz o Homi Bhabha, foi central para consolidar o poder e a dominação colonial, né? Então,
E aí, isso é Michel Foucault, né? A relação entre o poder, o discurso e a capacidade de produzir verdades. Então, aqueles os europeus, né, que durante a modernidade e o colonialismo foram hábeis e bem-sucedidos em atribuir a si a exclusividade na produção epistêmica, a exclusividade na produção de discursos, em justificar o colonialismo como uma missão civilizatória, como o fardo do homem branco, para tirar os primitivos do seu atraso, né? Isso, o poder do discurso, o poder a nível epistemológico é fundamental para concentrar poder e justificar a dominação, na minha perspectiva. E isso explica a dinâmica, né, de poder no direito, por exemplo, a violação seletiva dos direitos humanos, a invisibilidade, a marginalização dos povos indígenas, mas como também fala o professor Tamil, onde há poder, há resistência, né? Então, e essa resistência, ela também tem que ser uma resistência a nível discursivo. E muito do que vem fortalecendo, digamos assim, o movimento indígena, o movimento antirracista, né, são discursos que estão desafiando essas verdades autoevidentes, né, da modernidade europeia, segundo a qual, né, o único locus privilegiado de enunciação de conhecimento é o eixo ocidental, né? Então, eu acho que a tua pergunta é bem pertinente, e a questão da descolonização, né, ou da descolonialidade, ela tem que ocorrer, né, no nível dos discursos, porque são eles que, desde o colonialismo, vêm justificando, legitimando a dominação a partir de uma ideia, né, de uma atribuição de inferioridade, de desumanização a determinados sujeitos que são descartáveis dentro da lógica da acumulação capitalista, basicamente. Né? É realmente algo que nos recoloca tanto de uma perspectiva, me parece assim, né, de finalmente estar nos refletindo sobre isso, não é, professora Fernanda e professor Tamil, porque demorou um tempo, né, parece, para isso ser organicamente recolocado e reposicionado nas universidades e nas organizações internacionais, United Nations, né, como falou o professor Tamil. Então, há o sistema interamericano, né, como você colocou também, já tem decisões que estão nos ajudando a respeito disso. Eu vou fazer uma pergunta, pegar uma pergunta dos nossos internautas aqui, do pessoal que está acompanhando com a gente, tanto para a professora Fernanda quanto para o professor Tamil. Então, para a professora Fernanda, eu vou ter uma pergunta aqui que me parece pertinente, eu me perdi um pouco, mas eu vou achar, que diz o seguinte, eu acho que é o Gabriel, né? Gabriel Damasceno. Tem uma questão... A Nicole faz uma pergunta um pouco pessoal, né? Deve haver a consciência e o reconhecimento do grupo ou um apenas é válido? Tenho uma tataravó indígena, acredito que seja algo que tem influência nas minhas pesquisas críticas, mesmo que inconsciente, certo? Acho que ela está falando sobre a questão, né, do fenótipo, né? E o Gabriel colocou aqui, professora Fernanda, tem surgido novos debates de internacional sobre Fourth World Approaches ao International Law, para além das TUEO. Eu acho que isso pode ser for both, Tamil also, né? If you want to talk about Fourth Approaches ao International Law. Como eu acho até que, I guess it's more even for Tamil. Mas o Gabriel pergunta, né, e acho que essa é interessante, no sentido prático mesmo, com os povos indígenas na sociedade internacional, eles se relacionam com o pertencimento. Eu até tenho uma professora Fernanda, uma questão que eu me coloco, assim, eu sei que há muitos, no discurso internacional também se fala assim, povos originários, né? E se existe uma relação, ou uma questão de falar, até mesmo com relação à denominação.
E uma polêmica em torno da Europa, se na Europa haveria povos originários ou a família europeia em relação aos indígenas e tal, é uma questão bastante esquisita, né? E ao mesmo tempo que me chama a atenção e eu não tenho uma resposta. Não sei se essa pergunta é impossível, eu posso fazer para você ou não, aqui numa mesa aberta. Assim. And Professor Tamil, a question that that Tatiana asked here too is, if I understand it right, Professor Tamil answered that the UN might start, but can't say that UN is also forged under colonial patterns that might not work properly, right? Yes, and that's the question. Questions for you guys, and then last questions and last remarks if you guys want to share. So, Professor Fernanda, now you start. Professor Fernanda. Bom, primeiro vou responder a questão da Nicole. Bom, Nicole, a questão da identificação da pessoa como indígena, né, começa pela sua autoidentificação, pela sua consciência, né, de pertença a um determinado grupo indígena étnico diferenciado. Só que ela não para por aí, são requisitos complementares, né, então, não basta a pessoa se identificar como parte daquele grupo. O grupo ao qual ela se identifica precisa reconhecê-la também como tal. O que acontece? Os critérios de identificação de uma pessoa indígena variam de grupo para grupo, tá? Então, talvez no Brasil, eu não tenho, assim, não posso te dar essa resposta, assim, com tanta precisão e acurácia, mas o Brasil é um país em que as comunidades indígenas, para fazerem essa heteroidentificação, elas levam em conta muitos critérios, né, assim, de pertencimento, né? Cícero, não tá ouvindo? Tô. Muitos critérios de pertencimento, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você... Cherokees, por exemplo, né? Os Cherokees, se eu não me engano, o fato de você ter 50% de ascendência indígena já te credencia, né, a ser reconhecido pela comunidade como um indígena Cherokee, né? No Brasil, não, os critérios vai depender de cada comunidade, mas os laços de pertença geralmente têm que ser muito mais fortes. Então, o fato de aqui no Brasil teres um tataravô indígena ou um bisavô indígena, dificilmente vai te alcançar esse status de pessoa indígena, tá? As comunidades variam, os caingangues, os guarani, os ticuna, cada um vai ter o seu critério de reconhecimento, né, de uma pessoa indígena, mas são mais complexos, são mais numerosos, digamos assim, que os critérios, por exemplo, para pessoas indígenas nos Estados Unidos. Aqueles 2 exemplos que eu mostrei ali é de um indígena americano, né, o Hadrian Commons, inclusive, é meu amigo, e ele é um indígena do povo Lenape de Nova York, né? Ele certamente tem uma miscigenação ali, né? Só que para a maioria das comunidades indígenas americanas, o fato de não ser 100%, não ter 100% de ascendência, né, indígena, não importa, não é um critério exclusivamente de ius sanguinis. Tá? Então, se admite essa miscigenação. Então, por isso que no Brasil, nós temos mais ou menos 1 milhão, né, de indivíduos indígenas, mais ou menos por aí, e nos Estados Unidos é muito mais, são 3,5 milhões, né, de pessoas. Claro que a população americana também é maior, mas nos Estados Unidos são várias pessoas loiras de olhos verdes, são pessoas indígenas, são tribal members, por exemplo, né, porque eles têm uma ascendência que não é completamente indígena, mas tem um avô, por exemplo, e são reconhecidos, tá? Então, depende de comunidade para comunidade, mas sim é necessário que, além da autoidentificação, exista também a heteroidentificação do grupo. A outra questão, daí a outra questão era sobre a Fourth World, né, Cícero? Ou me perdi? Muito interessante essa questão, essa abordagem, né, porque ainda, porque ela desafia algo, né, que talvez a Third World Approach não desafie, que seja, né, o estadocentrismo
que sustenta o direito internacional. O Third World, né, ele vai questionar e vai reivindicar, né, um papel do Sul global, um papel dos estados, né, do Sul global. Mas não necessariamente, em todos os seus aspectos, ela está discutindo a estrutura mesmo da ONU, onde os estados soberanos, eles é que detêm o poder, né, de voto, de criar tratados, enfim, que são os sujeitos plenos de direito internacional. Essa outra abordagem, né, do Fourth World, vai justamente vai minar, né, as premissas, né, do monismo jurídico, do próprio direito internacional, no sentido de que não estados identificados com nação, mas povos com direito à autodeterminação é que deveriam estar, né, no centro das discussões e dentro do direito internacional, decidindo e tomando decisões sobre o futuro das suas vidas, né? E isso é algo bastante caro, né, a essa estrutura do direito internacional. A gente vê, por exemplo, no artigo 46 da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que fala claramente que o direito à autodeterminação reconhecido aos povos indígenas não implica o direito à secessão, o direito de se tornar independente dos estados onde esses povos estejam inseridos, né? Então, o direito à autodeterminação foi um dos principais entraves, né, que dificultaram, que transformaram o processo de aprovação dessa declaração em um processo extremamente longo, né, e que no início obteve a oposição, né, dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que depois acabaram endossando. Justamente essa questão da autodeterminação, e aí houve ali, porque são os estados, né, que assinaram essa declaração. Não foram os povos indígenas que assinaram, foram os estados que assinaram na Assembleia Geral da ONU, uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Então, os estados concederam, de certa forma, a partir de uma pressão política dos povos indígenas. E não só os povos indígenas, né, dentro dessa discussão de quarto mundo, mas também outras minorias, né, dentro dos estados-nação que vivem a opressão, como o professor Tamil nos colocou aqui, né, que vivem dentro dessa estrutura estadocêntrica, juridicamente monista, né, dentro dessa artificialidade que são os estados-nação, né? Então, é interessante, são discussões que estão vindo, que estão pressionando, né, é como se fossem, estão pressionando os muros, né? Então, é algo interessante da gente observar e que pontua uma diferença importante em relação à Third World Approach of International Law. Acho que seria isso, Cícero. Thank you, Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Professor Tamil, just came to my attention also a question that's a little bit personal, but it has to be with your presentation. Are you? Can I ask the question? It's very good. It's just curious. Your name Tamil has to do with the Tamil. It's related to your heritage with your parents and you. And if you could talk a little bit more about Tamil, I was so very. We don't know so much in Brazil here. I'm really sorry, but it was very interesting. I would like to know a little bit more about that. Thank you. Not a problem at all. Just to start with that question, perhaps, well, as I said during the presentation, my father was himself a leader of the Tamil resistance movement, and he was imprisoned for 7 years. So he was one of the most prolific leaders of the resistance movement against the Sinhalese. And interestingly enough, my father got he was quite politically aware of things that are happening around him. He was born in 1943. He passed away in 2003, but he was born in 1943 when Sri Lanka was still colonized, or back then it was called Ceylon, when it was colonized by the British. And my father had to always
go early mornings when he went to the kindergarten, he remembered that he had to pledge allegiance to the king. And my father said he never understood why he had to pledge allegiance to the Union Jack for an old white man somewhere in a cold country in England. And these were the first moments when I think he became quite politically aware. I mean, he was a little child, but he was aware, and he became very active throughout the resistance in Sri Lanka in post-coloniality. And for that very reason, he gave me the name Tamil Vendan, and it means king of the Tamils. So Vendan means actually king, and Tamil is the language and the culture, the people. So because he was so proud of his culture, as I am as well, and I'm proud of the language as well, it means actually in full king of the Tamils. So that to answer your question there, but coming quickly to Gabriel, if I may, I tried to understand from his comment there in Portuguese what he was saying, using my Italian. La prossima volta parliamo in italiano, Nicole, ma per questo momento continuiamo in inglese. Ma va bene. The thing is, I think the third world approaches international law are an important movement, and they don't have enough prominence, I think, under international law. I think, however, at the same time, that the third world approaches to international law is absorbing a lot from the approaches of the fourth world approaches in their scholarship as well. And I think when we look at the emphasis that we put on economic and social rights on the third world approaches international stream, it incorporates also right to culture and many issues that are related to indigenous rights. And to that very end, the fourth world approaches and the third world approaches and critical race theory as a scholarship have a very strong potential for a greater impact on critical approaches to international law in general. And Tendai Achumi or Rob Knox, persons like Anthony Yangi, obviously Anthony Yangi is the mastermind behind everything, are leading these different streams in their own fashion. I do believe, however, that as a more systematic approach would have a greater impact on the international level to really reconfigure international law. And I think to achieve this, and this now builds the bridge now to Tatiana's question. Tatiana's totally right. The United Nations is also one of our point of targets, right? It has colonial roots. Nobody can deny that. I taught a module here at Nottingham on economic and social rights, and we talked about the IMF, the International Monetary Fund, and we talked about the World Bank, the Bretton Woods system, the creation of the United Nations. Obviously, colonial roots, hegemonic policies, post-World War II. However, there are different institutions that we need to use for our own benefit. And I mentioned already the United Nations special procedures, one aspect. But I also think the International Court of Justice needs to be decolonized. And we have taken a step with the Chagos Islands advisory opinion. I think that was an important step towards discussing issues of colonialism before the United Nations in a more broader fashion in recent times. And then there is another aspect that is also pretty important. I think another point of target for fourth world approaches, third world approaches international law, and generally critical approaches international law should be the International Law Commission. And the International Law Commission is going to influence international law. And that is actually a target that we have to go for if we are like genuine international legal scholars
we have to go for the International Law Commission in order to, not to leave it up to an old white man from Europe to determine what international law is, but that we need to create a different form of international law. And Professor Chimney, he, one of the members of the Third World Approaches International Law, he wrote a fantastic piece, and that's a suggestion for everybody to read. He wrote a fantastic piece on customary international law in the American Journal of International Law, I think 2 years ago, where he speaks about, customary international law cannot be custom if it was created by the Western states, because it's their custom that is now imposed on us. So I think the International Law Commission could be a way how we can actually introduce the approaches to international law from Brazil, from Argentina, from Mozambique, from the Philippines into the mainstream of international law. And I think there are particular targets at the United Nations that are ready and ripe for resistance, and we need to build it up. And that finishes with the last sentence there. Like Balakrishna Rajagopal wrote in his brilliant book, International Law from the Below, we need to take the steps from the below, but then target the international institutions and their particular organs. Okay, now I have a voice. Professor Tamil, thank you very much. It was very, very interesting, and also not interesting, but I think everybody felt emotional with your story, from a personal story, and it gives you also something we need, and you just asked now, a perspective, a different perspective, right? If we are in different, we have diversity, and from all that democracy can give us is to stand for diversity and a plural view of ideas and actors, and that's what I cannot see, the others can see and tell me, and that's finally, I'm not sure if there is the truth about something, but there is something a little bit more just of our world. Então, obrigado a todos e a todas que estiveram aqui. Nós estávamos falando, então, nossos pensamentos finais desta manhã é que algo que um professor, eu acabei de perder o livro aqui, estava lendo sobre populismo, né? E dos líderes, uma das questões mais interessantes sobre populismo e líderes populistas é que eles, geralmente, de extrema-direita, não aceitam ideias pluralistas, né? Geralmente, eles acreditam que apenas o seu ponto de vista é o correto, e isso me parece que é exatamente o contrário que nós quisemos falar hoje, nesta manhã aqui, que nós precisamos cada vez mais de pluralidades, de diversidades que consigam nos contar outras histórias, nos contar outros lugares, e que isso esteja desde o Sri Lanka, desde os povos indígenas do Brasil, e desde o ponto de vista do direito internacional. Nós vamos ter um direito internacional mais diverso, mais plural e talvez menos injusto, o que já é algo bastante interessante para as próximas gerações. Tá? Depois desse discurso bastante geral que eu tentei aqui colocar entre nós, passo a palavra para a nossa aluna, e muito agradecendo já a organização. Eu sei que é muito difícil organizar eventos, então parabéns, Bruna, por organizar essa mesa super interessante, esses professores que eu admiro tanto, e que eu me coloco, então, agora a minha palavra final e passo a você agradecendo novamente. Obrigada, professor Cícero. Eu quem agradeço pelo excelente painel em nome do DICRI do GEPDI. Foi excelente. Thank you, Professor Tamil, Professor Fernanda, and Professor Cícero for the brilliant presentations. E
Por fim, gostaria de lembrar a todos que queiram se candidatar para fazer parte como pesquisadores do DICRI, que as inscrições para o segundo ciclo já estão abertas. Aí voltaremos às 15 horas para o próximo painel. Obrigada, gente. Thank you very much. I will have now a drink of guarana in your honor. Thank you. Tchau, tchau, muito obrigada. Bye, bye, professor Samuel. Bye, Nice to bye. meet you. Thanks. Bye.